porque hoje tem jogo. Tombense e Cruzeiro se enfrentam nessa noite, 9h30, partida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, mais alguns jogadores aparecendo. Hoje tem gol de Chico da Costa, não dá para usar o Chica gol, porque faz ali uma cacofonia. Mas vamos lá falar bastante sobre o jogo, trocar uma ideia. Bom dia, Samuca, como é que estão as coisas aí, patrão? Fala aí, Caramujo. Chica, ele não chama Chica, né, Caramujo? Você forçou nessa aí, né? Bom dia para todo mundo ligado aqui na Samuca TV. Falamos aqui da concentração do Cruzeiro, Hotel Mercury, em Uberlândia. E já vimos alguns movimentos por aqui. Tem informação exclusiva que a gente trouxe há pouco, Caramujo. Mais uma investida aí do Borussia Dortmund para cima de Cauã Prats. Oferta recusada, vamos falar sobre isso. Time provável, outras informações, todos são bem-vindos aí ao nosso Bola em Jogo aqui na Samuca TV. Caramurro, Chico Oh, Gol. Chico, gol. Beleza. Temos um acordo, então. Rafa, bom dia. Como é que você tá, meu amigo? Expectativa para esse dia de hoje, que não apenas tem Cruzeiro, tem Cruzeiros, que tem Copinha também. Bom dia, Caramujo, Pedro, Samuca, toda a nossa audiência. Eu gosto de dias assim, sabe? Mais de um jogo ali do Cruzeiro para acompanhar. Só uma pena que o horário é tão distante um do outro, que eu gosto quando emenda um no outro, você já vai ali, igual quando faz maratona de série, só que maratona do Cruzeiro. Expectativa de que o Cruzeiro consiga passar na Copinha, né? Vai ser um jogo difícil, vamos falar sobre isso. Acho que é o nosso adversário mais desafiador até aqui. E pelo Campeonato Mineiro, a equipe precisa ir pelos 3 pontos, né, Caramujo? Que hoje seja capaz de conquistá-los. É isso. Muita gente indo pelo caminho Ibrahim Chico aqui, hein? Gosto também. Tomara que ele faça isso. Ele fez um gol de voadora lá do Mirassol, né? Que ele atacou a bola assim no alto e fez o gol. Pedrão, meu amigo, bom dia, como está você? Vai começar assim, Pedrão. A gente falou de Chico aqui, mas hoje é dia de baile de arroio? Bom dia, Caramujo. Bom dia, Samuca, Rafa, ao torcedor do Cruzeiro que está nos acompanhando. Acho que sim, Caramujo. Provavelmente a gente deve poder observar alguns minutos, né, de Kenny Arroio junto dessa equipe aí. É um atleta que já mostrou suas qualidades. Acho que pode nos ajudar aí nesse confronto de campeonato estadual. Expectativa boa para o jogo de hoje, Caramujo. É isso. Galera, vai chegando aí, não esquece de deixar o like no vídeo, manda sua mensagem para interagir com a gente e nós vamos falar bastante aí sobre o jogo de hoje contra o Tombense, vamos falar de Copinha, vamos falar de mercado, afinal tem essa notícia que o Samuel trouxe aí que vamos abordar também. Matheus Pires, eu ouvi Ibrachina. Teve isso, hein, gente? Teve isso, hein? Teve time caindo pro Ibrachina, hein? Ibrachina e o outro lá preocupado com a finança do Cruzeiro, né? E o time dele tomando gol. Mas enfim, é assim que funciona a vida. O Vitinho tá por aqui, falando se tem chance do Arroio titular hoje e no sábado. Vamos com calma, Vitinho. Vamos tentar discutir para hoje, depois a gente pensa no sábado. Mas chance tem, né? Vamos ver como que ele tá na parte física. Para ele ser chamado para esse jogo, imagino que tá muito bem. O Rafael Pinheiro falou: o Tombense está há 8 meses sem vencer. Se depender da gente, que chegue em 9, né? Assim, nada pessoal aí contra o pessoal de Tombos, mas, pô, não vai querer aprontar contra a gente, né? O Arthur Santos está aqui, o Mantras, bom dia para os 6-1, sempre presente. Ronilson Dias, falando se hoje teve alguma proposta para os atletas do Cruzeiro. Bom, vamos começar com esse assunto então, porque é a notícia quente lá da Central da Toca, envolvendo aí o nosso jovem e agora artilheiro Cauã Prats, né, que marcou seu primeiro gol na última partida. Samuel, tem conteúdo lá na Central, mas tem mais detalhes aí sobre essa proposta que o Borussia fez para tentar tirar a joia do Cruzeiro? Então, Caramujo, o que a gente sabe aí é que é a segunda investida do Borussia Dortmund interessado em ter o Cauã Prats. Lembrando para todo mundo aí, o Cauã ainda tem 17 anos, né? Se faz uma negociação agora, ele poderia se transferir somente quando completasse aí os 18 anos. Não vai demorar, acho que é agosto, né? Se não me engano. Mas o Cruzeiro recusou, a gente não conseguiu saber sobre valores. Eu acho que a primeira, ela foi, não chegava nem em 10 milhões de euros. Não sei se alcançaram isso, mas a informação que a gente tem é que os valores ainda estão longe daquilo que o Cruzeiro pensa para abrir uma negociação para um garoto que tem muito potencial, né? É uma joia aí do Cruzeiro. Hoje já quase se tornando uma realidade, né? Quantos jogos aí o Cauã já fez no profissional, encarou muita coisa já, né? Não canso de falar aqui aquela partida dele contra o Fluminense, com o John Arias se despedindo. E o quão ele foi impecável ali. Agora já começa o ano fazendo gol, que é uma marca que tem o Cauã, chegando ali no jogo aéreo, né? Ele tem essa característica. Então, vamos ver. Eu acho que o Cruzeiro vai fazer jogo duro aí e tem que chegar uma proposta muito alta para topar abrir negociação. E mesmo assim, seria uma negociação bem difícil, porque o Cruzeiro entende
que precisa valorizar os seus ativos. Quando você vai comprar jogador aí, ninguém fica fazendo gracinha, né? Coloca preço fácil para ser alcançado. Então, é o que o Cruzeiro quer, aproveitando que agora tem o Pedro Lourenço como dono, né? Porque se fosse em outro tempo aí, o Cauã já estava lá na Europa mesmo sem poder ir. Estava só passeando lá, conhecendo, e não tenho dúvida nenhuma disso, né? Então, eu acho que é uma postura, inclusive, correta, firme, porque naquele plano do Cruzeiro ser sustentável, né? Ou melhorar a sua condição, como o próprio Pedro Júnior já falou, daqui 6, 7, 8 anos, em termos de receitas, de ter as dívidas ainda melhores, né? O Cruzeiro vai precisar de vendas de seus jovens atletas. Então, o Cauã é um desses valores que o Cruzeiro quer valorizar muito. Vamos ver. Tô sentindo aí, ô Caramujo, que em termos desses jovens atletas, que aquela farra de 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, isso aí eu acho que não vai fazer mais parte do Cruzeiro. A não ser que seja um jogador que o Cruzeiro entende que ele vale aquilo mesmo, né? Mas de jovem promessa assim, tomara que daqui para frente o Cruzeiro consiga fazer grandes vendas e que o Cauã seja uma. Eu acho que é inevitável a gente não ver o Cauã indo para a Europa aí num futuro. Quando? Temos que aguardar. Por enquanto, propostas não seduziram ao Cruzeiro, viu, Caramujo? Boa. E Pedro, assim, é meio complicado a gente precificar um jogador, né? Mas a gente está falando de um atleta de 17 anos, um menino que passou por seleções de base, que está jogando bem no profissional do Cruzeiro, e teve alguém que mandou uma mensagem muito boa aqui. No valor do Borussia, tem que levar em consideração o valor do John Arias, que está no bolso do Cauã Prats desde aquele jogo do Campeonato Brasileiro. Talvez o Cauã Prats tenha sido, a época de Natal, né? Tenha falado, pode ir, John Arias, tirou ele do bolso, falou, vai ser feliz, que o John Arias começou a jogar agora lá no Wolverhampton, né? Mas vocês conseguem pensar numa cifra ou numa ideia assim que o Cruzeiro poderia pensar em negociar esse atleta? Eu acho que talvez o Cauã Prats seja hoje um dos jogadores mais valorizados do elenco do Cruzeiro, mais até do que os titulares. Ô, Caramujo, pensar em cifras eu confesso que eu não consigo, mas acho que o Cruzeiro tem que fazer esse jogo duro que tem feito aí, porque é um atleta de muito potencial, em uma posição que vive um cenário de escassez. Então um atleta com as características do Cauã Prats tá bem em falta, né? A gente vê aí que ele é um jogador que defende bem, mas que tem também uma vocação ofensiva. Apesar da pouca idade, as questões físicas dele já parecem estar alinhadas ali com o que exige o futebol profissional. Então acho que o Cruzeiro tem que valorizar muito e não é qualquer proposta que vai tirar o atleta daqui. E aí pensar já nesse cenário mesmo de valorização. Então trabalhar com mais minutos para esse atleta em alguns momentos, até para que ele possa também se desenvolver ainda mais. Só que quando o Samuel traz essa informação, né, que não é uma proposta qualquer, por mais que seja um clube de uma liga interessante como é o Borussia Dortmund, o Cruzeiro não vai facilitar, porque é assim que você torna a sua equipe sustentável, como já bem disse a diretoria do Cruzeiro, que é um desejo, né? Vendendo bem os seus ativos, e aí a gente está falando de um dos melhores jogadores na sua posição, para a idade dele, né? A gente vê aí pessoas que acompanham categoria de base, né, sempre falando muito bem do Cauã Prats há algum tempo. Ele é um jogador que desde muito jovem vem queimando etapas, né? Com 15 anos ele já estava no time sub-20 do Cruzeiro, e aí depois, quando pôde assinar seu primeiro contrato profissional, já passou a frequentar ali o time principal. Com 17 anos fez sua estreia ali no Maracanã diante do Fluminense. Então acho que a política do Cruzeiro é muito interessante, e é isso que tem que fazer, não só com o Cauã, com outros atletas também que despertem interesse do futebol de fora ou de qualquer que seja a liga, porque o Cruzeiro tem bons ativos e é necessário valorizá-los. E eu espero que o Cauã tenha ainda mais algum tempinho de Cruzeiro para que a gente possa desfrutar também das qualidades técnicas do atleta por aqui, não só pensando nessa questão do retorno financeiro. Se tem uma pessoa que pode precificar para você, Caramujo, Cauã Prats, é Joaquim Pinto. Um cara especialista em fazer isso, e se ele está recusando essas propostas é porque certamente sabe muito bem quanto vale esse atleta, e é mais do que quanto vale hoje, né? É o que ele pode valer daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, e ter um profissional como esse trabalhando no Cruzeiro hoje é fundamental. Eu acho que a gente só consegue fazer esse tipo de movimento porque o Pedro Lourenço é um cara que aporta valores importantes dentro do Cruzeiro. Então, ter um dono que dá esse respaldo é fundamental para que você não precise simplesmente se desfazer dos seus jogadores na primeira proposta que surge. E algumas propostas são até boas, né, Caramujo? Não é o caso dessa, mas algumas até são boas, só que você tem na figura do Pedro Lourenço uma segurança de que você não precisa se desfazer dos seus atletas, mas tão importante quanto o dinheiro é ter profissionais como o Joaquim Pinto trabalhando no departamento de futebol do Cruzeiro,
para que o clube saiba por onde caminhar, né? Saiba o que é uma proposta boa e um momento bom para vender um atleta, porque quando se fala de enxergar na categoria de base o futuro do clube, se fala em retorno técnico, mas se fala em retorno financeiro também. Em algum momento, a venda do Cauã Prates vai ter que acontecer. Mas saber o momento certo e o valor certo passa por ter profissionais capacitados para isso dentro do clube, e isso hoje a gente tem, então é parabenizar o Cruzeiro pelo trabalho que vem fazendo nesse sentido, e que siga assim, né? Que a gente siga valorizando os nossos ativos e vendendo no momento certo, pelo valor certo, porque isso vai fazer muita diferença para o Cruzeiro a médio e longo prazo. Inclusive, eu vi uma mensagem interessante aqui, até para a gente balizar um pouquinho a questão de valores. O G Leal falando que o Santos vendeu, na verdade está vendendo, ainda não foi oficializado, o lateral Souza, né, que estava até jogando no profissional aí, por 94 milhões de reais, que o Prates vale mais. O Souza, bom lateral, jogador do Santos, que está indo pro Tottenham, olha só, como de vez em quando o Tottenham acerta. Provavelmente vai chegar lá e machucar, porque é o que acontece naquele clube pouco abençoado. Ô, Caramujo. Oi. Até enquanto você lia essa mensagem do Souza, eu fui procurar aqui, porque eu tinha, em uma live a gente comentou sobre isso, e eu tenho anotado aqui no Drive algumas vendas de laterais, né, esquerdo e direito. O Arthur foi para o Bayer Leverkusen, o Arthur do América, foi por 7 milhões de euros, né, 38 milhões de euros na época, e o América ficou com 10%. O Wesley do Flamengo foi para Roma por 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus. O Ângelo, que é um lateral do São Paulo, que teve no Mundial Sub-17, ele foi vendido para o Estrasburgo, da França, né, por 5 milhões de euros, 32 de reais. O Denner, que é um lateral do Corinthians, estava sendo negociado com o Chelsea por cerca de 10 milhões de euros, né, dá 61 milhões de reais. O Arana, quando estava no Corinthians, foi para o Sevilha com 20 anos, por 20 milhões, mais o Corinthians mantendo 10%. E o Lodge foi vendido com 21 anos por 20 milhões de euros na época. A cotação dava 87,25 milhões de reais. Boa, boa. Então, assim, honestamente, eu acho que o Cauã Prates ele é um lateral muito menos pronto do que esses outros que a gente está falando. Só que ele tem uma vantagem que para os europeus faz uma diferença, que é o fato dele ainda ser um menor de idade, né? Quando eles contratam um jogador de 18 anos, e como o Samuca lembrou bem, ele completa 18 anos em agosto, então é um período que a janela europeia está aberta. É possível que a gente imagine o Cauã Prates não fechando a temporada aqui no Cruzeiro, tá? Porque a tendência dele é de valorização. E os europeus a gente viu aí no caso de Rodrigo, de Vinícius Júnior, de Endrick, de Estevão, eles estão buscando um jogador cada vez mais jovem. E quanto mais jovem o cara se destaca, mais caro ele é. Então, assim, algumas pessoas estão falando de valores aqui. 25 milhões de euros por 50%, foi o que disse o primo It. Não sei se chega nisso tudo, mas seria bom. O Tuta falou 35 milhões de euros para começar as conversas. Ó, acabou a humildade. O Rafa Alves falou que menos de 25 milhões de euros é um erro. Melhor lateral sub-18 do mundo. Do Brasil talvez seja. Do mundo. O mundo é grande, né, Rafa? Eu não sei se tem algum lateral sub-18 tão destacável assim. O Henrique perguntando se é o Kaique Bruno ou o Cauã Prates. É o Cauã Prates, tá, gente? O que a gente tá falando aqui é o Cauã Prates. E o Crânio falou aqui que 15 milhões de euros, mantendo 20% do passe, tá ótimo. Estilo que o River fez com o Enzo Fernandes pro Benfica. Eu não acho que tá ótimo, não, viu? Honestamente, eu acho que, assim, ainda mais, quando você fala assim, né, um gigante europeu, eu não penso no Borussia Dortmund como um gigante europeu, tá? Crítica gratuita pros coitados dos torcedores do Borussia. Mas, peraí, vamos tentar subir essa régua. O Pedro falou de 20 milhões de euros por algumas vendas aí. Vamos tentar subir, até porque nós não estamos precisando vender, né, Rafa? Exatamente. Quando você não precisa vender, fica mais fácil negociar, né? Fica mais cômodo. Eu acredito que, assim, o Samuel deve estar apurando, né, questão de valores, ele vai tentar chegar nisso. Também não acho que é inteligente o clube, nesse momento, divulgar, assim, qual é o preço que ele venderia. Isso também é uma estratégia de negociação, mas confio muito que o Joaquim Pinto sabe quanto o Cauã Prates vale hoje, quanto ele pode valer daqui a 6 meses e quanto ele pode valer daqui a 12, né, fazendo projeções. Então, é aguardar. De todos esses valores que o Pedro falou aí, o que mais me assustou foi o do São Paulo, e assim, acho que explica muita coisa do que a gente tem visto aí no noticiário, né, do São Paulo Futebol Clube, mas acho que o Cruzeiro precisa começar a fazer vendas de valores mais altos, né, embora seja um lateral, a gente sabe que atacante vale mais, dá para pensar em valores mais altos pelo momento do clube, e assim, conquistas ajudam, né, se o Cruzeiro começar a se destacar sempre nas competições, começar a ser campeão, com esses atletas fazendo parte das campanhas, isso valoriza também os jogadores, então tem uma tendência de crescimento de valores por todos esses fatores. É isso. E a Arli lembrando aqui que já fez gol no profissional, isso também conta, né? Dá uma valorizadinha a mais no atleta, e eu acho que até ele vai ganhar um pouco mais de confiança, né? Porque o Prates, a gente vê que ele é um jogador que ele
Ele, desde a primeira partida dele no profissional, ele mostrou assim qualidade, ele mostrou uma tranquilidade para jogar que é incomum para a idade. O Pedro, você pontuou bem, inclusive, essa coisa de saltar etapas. E é um menino que tem um outro fator que os europeus também valorizam muito, que é a polivalência, né, Pedro? Que lateral esquerdo, pode jogar até um pouquinho mais avançado ali numa segunda linha de meio campo e jogou muito bem como zagueiro até na seleção também. É um atleta muito comprometido taticamente também, né, Caramujo? A gente viu nesse primeiro confronto contra o Pouso Alegre, ele sendo o terceiro atleta ali nessa saída de 3 do Tite, e aí você brincou com relação ao tamanho do Borussia Dortmund, mas acho que se tem um clube e uma liga legal para que o Cauã Prats pudesse se transferir, acho que é o futebol alemão. E o Borussia é um bom vendedor, né? É um clube que vende muito bem alguns atletas e é uma ponte interessante para gigantes do futebol europeu. Mas tudo no Cauã Prats faz o torcedor do Cruzeiro crer que ele vai ser uma boa venda. Aspecto físico, comprometimento tático, a questão da polivalência, o europeu, né? E isso é uma questão histórica, assim, salvo o futebol inglês, que tem uma semelhança nesse sentido com o futebol brasileiro. O europeu enxerga muito o lateral tendo como função primária ser um defensor, né? Que é o que ele é. Então, eles valorizam muito laterais que defendem bem. E aí, isso o Cauã Prats faz. Não à toa também pode jogar de zagueiro. Então, acho que tudo isso faz com que o Cruzeiro consiga valorizar muito mais e trabalhe com uma certa cautela uma venda do Cauã Prats, porque sabe que pode fazer um bom dinheiro no atleta. Mas uma coisa que eu concordo muito com algumas pessoas que falaram no chat, e seria muito interessante, no caso do Cauã Prats, seria bem legal que o Cruzeiro conseguisse fazer uma venda onde ele ficasse com um percentual para futura revenda, porque eu tenho certeza que é um atleta que, assim, se ele não conseguir de primeira ir para um gigante da Europa, né, um time, sei lá, do Big Six da Inglaterra, ou a dupla lá da Espanha, se ele bater num Borussia, bater num time mais tranquilo assim da Itália, ele vai passar depois para um time gigante. Tottenham, um time menor. Não, é porque o Tottenham é um time que tem dinheiro, talvez, para sustentar o atleta, né? Só falei para ele parar hoje, só isso. Rafa, eu já tô combalido, não precisa me chutar, não, Rafa. Desculpa, amigo. Se for pro Borussia, então, aí que tem que manter mesmo, né? Porque o Borussia exatamente. Borussia, Benfica, Porto. Borussia é Bayern, ou onde? Alguém lá na Inglaterra, né? Ou Real Madrid, né? E pensando assim, pensando nesse lado assim de revenda, de fato, a Alemanha é um caminho muito bom, né? A Alemanha e a própria França, né? São ligas que mais abastecem a Premier League, que é onde tem mais dinheiro hoje, né? Então, times medianos da Premier League gastam como os principais clubes de outras ligas, né? A gente vê, sei lá, o Brentford tem mais dinheiro que o Milan, por exemplo, né? É um negócio absurdo, assim, mas é real. É o quanto cada um tem no mercado. E essa passagem do Prats, assim, por um clube intermediário, eu chamaria, pode ser interessante mesmo, pensando numa revenda depois. Até o mercado português, que foi citado sobre o Enzo, também faz isso muito bem. O El Macaco falou aqui que o Borussia gosta de comprar barato para vender caro. É verdade. Aí é só a gente não vender barato, né? Se a gente vender por um preço bom, depois eles vão ter que revender por mais. A Carla tá falando aqui de outro assunto, depois a gente fala se tem novidades sobre o Matheus, o Resenha já falou 25 milhões, mantendo 15%. Inclusive tem uma enquete rolando aí para você votar. Qual seria um valor justo para pensar na negociação aí do Cauã Prats? Mais de 30 milhões de euros, de 20 a 30, de 10 a 20, ou um valor abaixo dos 10 milhões de euros? A galera aqui tá pedindo caro, viu? Eu gostei. Tá ganhando aqui o mais de 30 milhões de euros, próximo ali do 20 a 30. Sim. Se pintar 20 milhões de euros aí, eu acho que mais de 20, né? Já seria legal, já daria para a gente conversar e talvez achar uma reposição interna. Diga, Samu. Não, é porque a gente precisa ser bem realista aqui também, né? A gente é um canal identificado, mas, por exemplo, para uma venda hoje, não vai chegar proposta desse valor aí, né? A gente precisa ser bem consciente, né? Se o Cruzeiro for para fazer uma venda hoje, os valores, penso que vão ser... O Souza, do Santos, né, foi negociado agora, né? 15 milhões de euros. Já... cada um pode ter opinião, né? Eu acho que o Kaique é muito melhor, o Cauã tem potencial para ser muito melhor, mas ele já tem a trajetória ali no profissional, né? Então isso conta na hora do mercado avaliar, véio. O Cauã está começando. Então, para agora, se o Cruzeiro vender, vai ser um valor. Com ele jogando Copa Libertadores, tendo uma grande temporada aí, claro, né? Ele é reserva do Kaique, mas com certeza vai atuar em mais jogos em relação ao ano passado. Aí o valor sobe, né? Essa aqui é a questão, né, Caramujo? Inclusive, o contrato do Cauã é porque a lei, ela é muito boa para os clubes, né? Porque quando você faz 16 anos, você pode assinar o primeiro contrato profissional.
E para a FIFA, o prazo máximo é de 3 anos, né? Então, o Cauã fez 16 em 2025, né? Não, 24. Isso. Aí ele assinou um contrato de 3 anos, né? Daqui a pouco já tem que negociar outro. E o outro você só pode a partir de 18 anos de idade, né? Então, a lei da FIFA, ela te faz assinar o primeiro contrato profissional e te deixa ali 1 ano apenas para fazer uma renovação, né? É uma maluquice se a gente for pensar. Mas o Cauã tem uma base aí bem legal, a família, o staff também. Valeu então, minha família, mais um giro de notícias importantes do maior clube do Brasil. Hoje a gente fala realmente dele, né? Quem era quem tá falando? Falando do Cruzeiro, o maior clube do mundo. Um grande abraço pra você, segue mais. Muito obrigado por você que apoiou o canal até aqui. Um grande abraço, fui!